Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo. Eu sou o Reverendo Jonatas, hoje, excepcionalmente, pilotando a nave do podcast, porque o nosso irmão André está nos seus preparativos para para o seu exame de ordenação. Então, em breve, nós receberemos aqui o Reverendo André dirigindo o podcast. E ele, quando se tornar pastor, vai se dar conta de que terá que fazer muito mais do que só aconselhamento. No dia de hoje, nós vamos falar sobre esse aspecto do nosso ministério que é de fundamental importância, que nem sempre a gente faz a conexão, que é o aconselhamento e a disciplina da igreja. Lembrem-se, o aconselhamento não evita a disciplina, ele é parte integrante da disciplina, faz parte do processo e às vezes até conduz, fazendo com que a disciplina não chegue ao seu aspecto público, mas ele é parte da disciplina da igreja. E aí, Lacerda, o que você acha disso? Eu concordo plenamente. Eu quero expressar a minha alegria de estar com vocês mais essa gravação. E quanto a isso, só posso dizer que a disciplina é a cirurgia do amor, dolorosa, mas restauradora. Quando eu penso que ele não vai vir, eu disse, não, o Jonathan já falou tudo, não é possível. Ele não vai trazer aquela frase dele. Ele vai lá e chega com ela. Rapaz. Eu já conto com isso, eu já aguardo. Até a seriedade da disciplina vai embora. Eu vou falar o que agora? Que o aconselhamento é fator integrante da disciplina. Mas voltando à disciplina, irmãos, poder ver o aconselhamento sendo meio de restauração do disciplinado, sendo instrumento do Senhor para a glória dele, é um grande privilégio. Normalmente a gente não quer lidar com a disciplina, né? A gente tenta fugir, e eu falo fugir não no aspecto de não obedecer ao Senhor, mas de tentar fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas quando a gente vê o aconselhamento acontecendo em meio a isso, a gente se alegra porque a gente vê o nosso Deus restaurando corações, restaurando famílias, restaurando vidas, e saber que o nosso Deus é um Deus que restaura traz muito ânimo ao nosso coração. Então não fuja desse episódio, a gente tem coisas sérias para falar, mas a gente quer lembrar sempre a você que o aconselhamento ele nos traz esperança. Amém. Meus queridos, vamos começar então respondendo a seguinte pergunta. Uma igreja que tem muita disciplina é uma igreja mais pecadora, e uma igreja que tem menos disciplina é uma igreja mais santa? A disciplina e a santidade da igreja são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? O que vocês têm para me dizer? Rapaz, pergunta difícil, viu? Mas eu São tantas variantes, hein, Luiz? Mas depende, assim. Sabe por quê? Porque eu já ouvi falar de contextos em que o conselho, a liderança da igreja, praticamente faz uma caça às bruxas, né? Onde eles se tornam sentinelas da vida alheia, de maneira que o menor deslize acaba virando pauta de conselho e tribunal disciplinar. E eu acredito que isso não seja saudável. Isso me lembra muito que os escribas e fariseus faziam, né? E é importante dizer que nós não somos. A Bíblia não fala que nós somos sentinelas uns dos outros. A Bíblia fala que nós somos servos uns dos outros, restauradores uns dos outros, confrontadores, sim, uns dos outros, mas não polícias uns dos outros, né? Por outro lado, uma igreja que nunca tem disciplina nenhuma é um mau indicativo. É um mal onde é um indicativo de que o pecado ele não é tratado com a seriedade devida, em que também não tem meio de restauração, porque a disciplina ela não serve para envergonhar a pessoa. O que faz isso é o pecado. O pecado é que envergonha a pessoa, não é a disciplina. Mas quem, em nome da vergonha e do desconforto, abre mão da disciplina, abre mão também da santidade. Enquanto o Luiz falava, eu achei essa pergunta do Jonathan bem intrigante, porque eu fiquei pensando, Luiz nos deu um bom cenário aí, mas pensando
no funcionamento comum da igreja, né? Sem considerar que a gente pode ter uma caça às bruxas. Eu diria que, normalmente, o acompanhamento pastoral ela pode nos trazer questões disciplinares que nem sempre vão chegar à disciplina pública, né? Mas eu acho que o fato de você não ter um bom acompanhamento pastoral, você também não vai conseguir ter esse tipo de detecção. E aí, para mim, seria um outro aspecto, né? Tipo assim, não pensando somente em como a igreja olha, que eu acho que o Luiz já falou bem a respeito disso, mas pensando no trabalho de acompanhamento pastoral, de discipulado, de acompanhar a vida comum da igreja, eu acho que isso normalmente vai chegar a esse aspecto da disciplina, que não obrigatoriamente, como a gente falou, vai chegar nessa perspectiva da disciplina pública. Mas o aconselhamento, comumente, ele vai ter o aspecto da confrontação. E normalmente os nossos irmãos não sabem lidar com isso, né? Então acho que esse é um desafio para o conselheiro de maneira geral. Eu acho que nem todo mundo que nos acompanha são irmãos presbiterianos, mas pensando na nosso sistema de igreja, isso demanda uma comunicação ao conselho de como estão acontecendo os acompanhamentos pastorais dentro das demandas da igreja. Então, isso não é uma decisão somente do ministro ou do conselheiro, né? Existe uma hierarquia de funcionamento dentro da igreja, mas o que eu penso tem fases que o Senhor nos dá um respiro disciplinar na igreja. E outras fases a gente vê o Senhor apertando a corda e isso vai fazer com que mais disciplinas surjam dentro da igreja, independente do tamanho dela, né? Mas eu acho que é um caminho. Bom, Isso me faz pensar que é Deus quem dá a graça da disciplina, mas também a graça da restauração. Eu acho que o mais antes preocupante da gente falar de restauração, porque eu quero perguntar qual é o objetivo da disciplina, mas só para a gente terminar a introdução, Sim, eu já ouvi falar dessa história de que a quantidade de disciplina mede a saúde e a santidade de uma igreja local. Então, como você bem colocou, Luiz, é muito difícil determinar isso a partir da quantidade, porque a gente tende ao pecado em qualquer um dos espectros. Pouca disciplina demais pode ser permissividade, disciplina demais pode ser legalismo extremo e caças bruxas. Então, em minha experiência pastoral, que não é muita, mas é o que eu tenho para contribuir, eu diria que não é o que não é, ué, tô falando a verdade. tipo aquela pessoa que fala assim, não, eu não tenho muito dinheiro, mas toma aqui meus R$ 5. Não, eu não tenho muito mesmo. Tem gente tem a minha idade de ministério, né? Mas vamos lá. Eu tenho entendido que não é o quanto disciplinamos, mas como disciplinamos que demonstra a santidade e a saúde de uma igreja. Porque as últimas experiências que eu tive como disciplina me deixaram isso muito claro quando as pessoas vieram dizer que não eram a disciplina per si, mas a maneira como ela tinha sido feita. Eu vi pessoas que estavam há 20, 30 anos na igreja dizendo que nunca viram disciplina ser feita daquela forma e que lhes parecia ser a forma mais correta porque elas conseguiam abrir a Bíblia e ver paridade entre o que estavam assistindo e o que liam na palavra de Deus. Então, não é a quantidade de disciplina, mas a maneira como a disciplina é feita que demonstra a nossa fidelidade à palavra de Deus, e isso é uma expressão da santidade da igreja local e da sua saúde. Então, já que vamos ter que aprender como, eu acho que a primeira coisa é aprender o que faremos como, né? Do que nós estamos falando quando falamos de disciplina.
E depois, na sequência, se vocês esquecerem, está anotado aqui. Qual é o objetivo da disciplina? Porque aí a gente chega lá no lugar da restauração desse processo, porque a gente fala muito pouco de restauração. Nossa vontade é começar pelo fim. Mas vamos por ordem. Quando a gente fala em disciplina, Luiz, do que nós estamos falando? De punir o pecado exemplarmente, fazer da pessoa um exemplo. A disciplina é... Complete. Olha, a disciplina não é vingança nem autoritarismo, mas disciplina é ação em graça. E isso significa que a disciplina é o meio ordinário através do qual Deus trata as faltas da sua igreja. É a maneira como Deus impede, obstacula que o pecado avance, tanto pessoalmente quanto comunitariamente. Paulo vai dizer que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E o sofrimento pode vir de diversas origens, inclusive do pecado. Isso significa que, invariavelmente, ainda que as pessoas não tenham ciência do porquê estão sofrendo na igreja em que estão sofrendo, mas o nosso pecado afeta a comunidade. Às vezes nós não temos clareza de como isso acontece, mas é um princípio indissociável. Então a disciplina, ela aparece como sendo uma resposta de Deus que ama o seu povo para poder corrigir esse povo. A disciplina ela pode ser tanto privada para casos privados, quanto públicas para casos escandalosos. E isso é importante porque o propósito não é expor a pessoa, o propósito é tratar a pessoa, e isso tem que ser os termos em que o pecado que levou à disciplina propõe, né? Então, quando eu penso no que é disciplina, eu diria em uma frase, né? Meio ordinário de Deus, extraordinário, ao tratar um povo pecador, mas amado. Concorda, Rodrigo? Concordo e não preciso falar mais nada, não, brincadeira. Eu concordo com isso. Parece aqueles alunos, né? Não, isso aí é resquício de presbitério. Eu voto com o relator, senhor presidente. Eu voto com o relator. Mas é interessante. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É interessante como a igreja tem dificuldade de perceber que isso é um cuidado, né? Que a gente precisa primeiro, como ministros, obedecer ao Senhor. E a gente tem muita... Vamos dizer que nós temos o desafio, né, quanto a isso, mas é nossa responsabilidade sempre reiterar à igreja que isso, primeiro, é uma obediência àquilo que Deus nos orienta. Segundo, a pessoa precisa passar por esse processo. E terceiro, a igreja vai aprender com esse processo. Não é uma questão só da igreja sofrer com, mas aprendendo a visualizar aquele problema ali. Eu lembro das vezes que eu fui impactado, né, que eu pude chorar com aqueles que passavam pela disciplina, mas eu fui impactado também pelo processo disciplinar, porque você para e olha assim, em vez de você se tornar aquele que fica tentando descobrir o que aconteceu, você para e olha assim, Senhor, eu poderia estar sentado nessa cadeira aí agora. E eu acho que quando a disciplina ela é bíblica, ou seja, ela foi aplicada da maneira correta, aqueles que são verdadeiramente crentes na igreja, eles vão ter esse olhar. Poderia ser eu poderia ser essa pessoa aí. E muitas vezes as pessoas simplesmente querem ficar tentando descobrir o que aconteceu e não querendo obedecer ao Senhor. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de sempre estar instruindo o coração da igreja acerca daquilo que Luiz falou de maneira tão simples e direta. Né? Então, assim, a gente deve ser aqueles que vão obedecer ao Senhor e cuidar do coração dos nossos irmãos, mesmo que ainda assim eles não entendam que esse é um processo de cuidado com eles. Sem dúvida. Uma coisa disciplina é sinal de cuidado, né? Na perspectiva como vocês estão colocando. Pode falar, Luiz. Eu acredito que sim. Mas tem uma coisa que o Rodrigo falou, ele usa a expressão processo disciplinar. Deixa eu comentar isso, porque talvez tenhamos ouvintes que nunca
participar de um processo disciplinar público, né, e nem privado. A maneira de participar de um processo público é quando ele é anunciado à comunidade. E privado é quando você faz parte do processo de disciplina privada. Mas é importante destacar essa expressão processo disciplinar, porque eu não sei como é feito em outras denominações, né? Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, a disciplina não é arbitrária. Não é tipo assim, eu acho que o meu irmão tá fazendo alguma coisa, hein? Vou chamar ele aqui para poder aplicar uma disciplina para ele. Porque eu sei que tem comunidades que são assim, que são arbitrárias, que vai no achômetro da liderança, aí o pastor ameaça o povo de pegar banco, esse tipo de coisa assim. Mas esse tipo de coisa só mostra que, tentando às vezes tratar o pecado do outro, você acaba pecando também, acaba pecando sendo injusto, sendo desproporcional, não ouvindo. E dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o processo disciplinar envolve apresentação de provas, julgamento de mais de uma pessoa, no caso pelo conselho, que funciona como tribunal, é analisado os atenuantes e os agravantes. Deixa eu explicar o que é isso, né? Os atenuantes são aquelas coisas que atenuam, aliviam a culpa, que são ignorância doutrinária, boa conduta anterior, humildade, desejo de arrependimento e confissão voluntária, né? Mas os agravantes são aquelas coisas que agravam a culpa, como conhecimento doutrinário, se a pessoa é mais experiente na fé, maus antecedentes, a pessoa é recorrente no erro, arrogância, rebeldia, a pessoa nunca vai na igreja, né? E se recusa a admitir a falta. Tudo isso pode aumentar ou diminuir a culpa, não retira ela, mas ela pode aumentar ou diminuir. E isso significa que quando um processo ele de fato se dá, é porque não foi por julgamento de uma pessoa, não foi porque alguém ouviu falar, mas é porque houve provas suficientes e a pessoa ela é convidada a participar daquele processo disciplinar para que ela seja tratada como uma maneira de intervir no fluxo de pecado que ela estava indo e na cegueira que ela estava abraçando. Agora, o objetivo da disciplina, ele tem vários objetivos, mas aí eu quero ouvir vocês. Travou aqui o meu botão. Eu penso que o objetivo principal da disciplina por óbvio, a gente vai responder que é a glória de Deus. Já comenta aqui embaixo se você previu que essa era a resposta. Mas a pergunta é como a glória de Deus se manifesta nos objetivos secundários da disciplina. E a gente sabe que a disciplina tem 3 objetivos: manifestar a santidade de Deus no meio do povo de Deus, que não tolera o pecado, inibir os pecadores a cometerem pecados escandalosos e levar o pecador ao arrependimento e restauração. Esse, para mim, parecem ser os 3. Se eu tiver falhado em algum, me lembre, mas esse, para mim, parece ser a tríade dos objetivos da disciplina. Manifestação da glória santa de Deus. Deus não tolera pecado no meio do seu povo. Somos pecadores, é inevitável que nós pequemos, mas quando nós não estamos lutando contra o nosso pecado, significa que o nosso pecado está vencendo essa batalha e pode nos engolfar como uma onda mais alta. E nessa hora é necessário mostrar que na igreja nós não convivemos pacificamente com o pecado. Nós estamos em uma guerra, numa luta. O Deus Santo não tolera diante da sua face o pecado. E uma demonstração dessa santidade é feita quando nós levamos a sério o nosso compromisso com a santidade pessoal, de alguma forma disciplinando. Eu não gosto de usar a palavra punição, porque a punição dos nossos pecados foi feita na cruz. E quem não teve seus pecados punidos na cruz, infelizmente, terá que padecer a punição de seus pecados no inferno. Então, o que a gente faz é disciplinar o pecador para que ele seja colocado de volta no trilho, né? Então, nesse momento, nós estamos mostrando, a exemplo do escândalo público,
que a disciplina e a correção também é igualmente pública. Então, nós não estamos fazendo do pecador um exemplo, nós estamos demonstrando publicamente a nossa seriedade. Isso é importante para que haja um desestímulo ao pecado. É comum a gente ouvir, depois de uma disciplina pública, confissões voluntárias de outros pecados, onde as pessoas, ao perceberem que elas poderiam estar sentadas ali, se sentem encorajadas a lutar contra o seu pecado. Esse é um bom exemplo, né? Que, por fim, tem como objetivo a restauração do pecador. Nós não temos nada com o pecado. O pecado é resolvido entre Deus e a pessoa em Cristo. Nós temos como o pecador e o exemplo deste pecador na comunidade. Então, o que nós queremos, como disse o Lacerda, é colocar a graça em ação. E o objetivo da disciplina não é punir o pecado, é restaurar o pecador. É mostrar que o pecador arrependido terá vez, terá espaço, terá alento, que a igreja é um lugar de segundas, terceiras, quartas chances, porque tantas quantas ele se arrepender, tantas iremos abraçar. Obviamente, nós estamos falando do mesmo pecado, né? Porque o pecado reiterado, às vezes, sendo disciplinado e a pessoa se arrependendo, deixa de ser arrependimento, passa a ser sem vergonhice. E a gente é recomendado, porque a pessoa já, né, já vai com arrependimento pronto, né? Não, aí a gente é obrigado a reconhecer que essa pessoa não está levando a sua vida de santidade a sério. Mas é dar a essa pessoa arrependida a disciplina, né? Está dando a essa pessoa verdadeiramente arrependida a chance de restaurar sua vida diante de Deus e da sua comunidade por ela afetada, né? Então, esses me parecem ser os objetivos. Isso. E é importante isso que foi destacado, porque isso significa que uma vez que a pessoa cumpre a disciplina, ela deve ser vista pela comunidade não pelo estigma do seu pecado, mas pela graça da restauração. Agora, quando não tem o processo disciplinar, a pessoa ela vive para sempre marcada pelo pecado não tratado, pelo que me diz, que me disse, pelo achômetro de fulano, de Beltrano, de Ciclano, mas quando tem o processo disciplinar e tem a restauração, a pessoa ela foi tratada, restaurada, e nenhum dedo pode ser apontado, a menos que as pessoas da comunidade queiram participar do ministério do diabo, que é acusar. E é por isso que, por mais desconfortável que seja, a gente se empenha na correta aplicação da disciplina, porque ignorar o pecado é abandonar o amor. Tolerar o escândalo é desonrar a Cristo. É fugir do confronto e acabar abdicando do cuidado pastoral. Disciplinar, eu gosto de dizer que é amar com coragem. Quem ama, corrige. Quem corrige, restaura. E quem restaura, participa da missão de Deus de manter sua igreja pura e santa. Isso aí. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre o lugar da restauração, porque a mim me parece que a questão do exemplo ela é autoevidente, a questão da santidade ela é autoevidente, mas a gente fala muito pouco de restauração, porque eu acho que é nessa hora, vou ouvir vocês, me permita aprender de vocês, então. Me parece que é nessa hora que o aconselhamento brilha mais, ou não? Onde exatamente o aconselhamento entra no processo disciplinar? Ele é absolutamente preventivo? Ou seja, uma igreja que tem aconselhamento disciplinará menos porque já levará os seus membros a uma santidade constante e crescente? Ou vocês acham que o aconselhamento é mais útil durante o processo, guiando, dando as ferramentas para consolidar o arrependimento e apontar para a restauração? Ou depois da disciplina no processo de restaurar o pecador, de recompô-lo, reconstruir a sua vida com Deus? Onde exatamente o processo, onde exatamente o aconselhamento entra para vocês no processo disciplinar no que tange a restauração?
Eu gosto de pensar essa pergunta sua aí a partir da seguinte perspectiva. Tem gente que o fogão começa a falhar e ele já vai procurar fazer a reparação daquele problema. E vai ter gente que vai esperar a casa pegar fogo para ela sair correndo e procurar o conselheiro. Vocês concordam comigo? A gente sofre com esses dois Opa! problemas. Ministério da Sim. Fogueira de São João. Então, assim, é muito ruim para o conselheiro quando ele já pega o caso muito avançado no precipício da ruptura. Muito ruim para a gente isso. Normalmente eu costumo pedir aos irmãos que têm essa prática de fazer o favor de, quando surgir um novo problema, fale antes. Eu não tô pedindo pra você expor sua vida toda pra mim, não. Mas, tipo assim, se você sabe que vai dar errado, fale antes. Mas essa sua pergunta é muito boa, porque quando você vê o movimento da obediência no coração do aconselhado, você tá enxergando um movimento de restauração. E aí, isso é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa que está dentro dessa situação. E assim, eu diria que é muito bonito a gente ver o nosso Deus agindo na vida dessa pessoa que está passando por um processo que tem dor também, né? Porque o fechamento de um problema ou o fechamento de uma ferida, ela dói. Não é um processo simples assim que você faz. Ah, não, tá tudo bem, não tá doendo, não tô passando por problema nenhum. A pessoa sabe que ela tá passando por um problema. Mas você vê essa restauração é de muita riqueza. Eu lembro que eu fui designado, né? O Luiz não tocou nisso, né? Da questão do processo disciplinar, mas eu lembro que uma vez eu fui designado para acompanhar uma das pessoas de um casal que estava em disciplina por conta de separação. E aí, eu acompanhando uma dessas pessoas, eu disse a ela: a partir de agora você não fala mais do seu cônjuge. Eu quero falar sobre você e o objetivo do aconselhamento é a restauração do seu coração. Eu não quero ouvir mais nada a respeito do seu cônjuge. Agora é você e os seus problemas. Então, assim, quando a gente dá um freio desse na pessoa, a pessoa ela se assusta, né? É tipo assim, mas eu tinha tanto pra falar do outro. Não, você não tem mais nada pra falar do outro. Acabou. A partir do momento que eu fui designado pra cuidar do seu coração, você não tem mais nada pra falar da outra pessoa. Encerrou aqui esse processo de maledicência. Não tem mais a quebra desse mandamento. Eu não quero mais você falando mal daquela pessoa. Acabou. Ou de Encerramos aqui. autojustificação, Ou né? de autojustificação. A pessoa justifica os seus erros baseado nos erros do outro. Então, esse foi um primeiro passo para o início desse processo, né? Pegando esse caso como exemplo, né? A gente poderia apontar fazer outros apontamentos aí. E aí, quando você vê o coração da pessoa voltando para o lugar, que é como o Luiz disse, né? Eu gosto muito de pensar no cabresto do animal, né? Que é o limitador. Quando a pessoa está sem, ela perde essa perspectiva. Ou a pessoa voltando a vida dela para o trilho, né? Tipo, o trem da vida dela descarrilou e aí ela está voltando para a vida. Mas eu gosto de pensar muito também naquela perspectiva do reverendo Wadislau, que tem lá na prática do aconselhamento redentivo, que o problema ele está lá ainda, ele não foi resolvido. Porque nem sempre o problema precisa ser resolvido. O que Deus está querendo que você faça é volte a enxergá-lo. Você precisa voltar a ver ao Senhor para que você tenha o seu coração realinhado. E esse realinhamento é um processo que você vai fazer diante do Espírito Santo. Mesmo que a gente, como conselheiro, seja instrumento nas mãos do Senhor, esse processo de restauração, quando a gente vê, digamos assim, o momento dourado, né, que é quando a gente pede para que haja a restauração da pessoa, quem diz assim, agora sim, você entendeu o que aconteceu, você está entendendo tudo que você fez, você verdadeiramente se arrependeu diante do Senhor e você já pode reconversar com as pessoas que colocaram você nesse, se é que a gente pode dizer assim, né? Nesse banho-maria, e agora você vai poder voltar à vida normal da igreja. E o que eu quero chamar de vida normal da igreja é você entender que a sua vida voltou a
plenitude diante do Senhor. Não é a vivência com os membros da igreja, não. É a sua liberação para que você, entendendo o que você fez contra o seu Deus, as coisas possam voltar a funcionar normalmente. Então esse processo, ele é um processo que, quando as pessoas passam por esse processo como deveria, ela diz assim: eu dou glória a Deus, porque eu precisei passar por isso, meu coração foi restaurado, eu me arrependi dos meus pecados, e foi super importante tudo isso que aconteceu. Quando não há esse processo como deveria acontecer, a pessoa só vai falar mal da igreja. É tipo assim, ela não entendeu o que estava acontecendo com ela. E isso é muito ruim para a imagem da igreja de Cristo, né? Porque a pessoa simplesmente, ela não tá nem aí para que as coisas sejam resolvidas. E aí aparece uma pergunta, né? Será que essa pessoa realmente é cristã? Será que ela conseguiu entender aquilo que ela deveria passar? Por quê? Porque essa restauração, ela né, um, é um dos objetivos, né? Para que ela tenha a restauração do pecado. Mas ainda assim, essa restauração é para a glória de Deus. O processo é para a glória de Deus. A pessoa entender, ela glorifica o Senhor. Então não é só passar pelo processo, né? Ela é realmente restaurada e ela se aperceber entre os seus outros irmãos que o melhor que aconteceu na vida dela foi aquilo ali. Ou seja, a grande questão não é onde abunda o pecado. A grande questão é onde superabunda a graça. Então, quando a pessoa que está passando pelo processo disciplinar entende isso, as coisas se encaixam. Eu tive um mestre que me ensinou, baseado em 1 Tessalonicenses 5,14, que na igreja nós temos pessoas em fases diferentes. E a própria pessoa pode passar por fases diferentes. E nesse texto, Paulo instrui a admoestar as pessoas que vivem de forma desordenada, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser paciente com todo mundo. O nome desse mestre é Reverendo Jonas Abdias. E eu me lembro que ele me explicou que, às vezes, a pessoa te procura por fraqueza. E em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo falar de amparar os fracos. O que é fraco? Ele usa esse nome de fraqueza em outros lugares nas Escrituras. Por exemplo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 14, capítulo 15, ele vai fazer um contraste entre aqueles que são fortes, que têm uma compreensão mais madura da fé e da doutrina cristã, e que não são aprisionados pelas tradições e pelas fórmulas, e aqueles que são fracos, que estão desenvolvendo clareza doutrinária a ponto de desfrutar a fé cristã. Tem pessoas que são fracas, precisam de desenvolvimento bíblico, teológico e desfrutar melhor da liberdade do evangelho. Às vezes, elas procuram o aconselhamento porque estão fracas. Outras procuram aconselhamento porque estão desanimadas e aí precisam de consolo. E pode ser que essas pessoas, não lidando bem com esse desânimo ou sua fraqueza, possam viver de maneira desordenada e precisar ser admoestada e disciplinada. E eu estou falando tudo isso para mostrar que o aconselhamento ele pode vir antes, tem que vir durante e, por que não, continuar depois. Vai depender da fase da vida ou vai depender das pessoas que Deus traz para uma comunidade que podem estar em fases diferentes, mas ainda assim nós precisamos ser pacientes com todos. E uma das coisas que ele falou que eu nunca me esqueci é: tome cuidado para não oferecer para a pessoa aquilo que ela não precisa naquele momento. Se a pessoa tiver fraqueza, eu não posso oferecer para ela confronto e admoestação, porque aí eu enfraqueço ela mais e desanimo. Se a pessoa está desanimada, eu não posso oferecer amparo nem confronto, eu tenho que oferecer consolo, porque senão eu mato. Agora, se a pessoa estiver vivendo de maneira ordenada, eu não posso oferecer consolo ou amparo, porque senão eu faço manutenção do pecado e passo mão na cabeça. A paciência serve como plataforma para oferecer aquilo que a pessoa precisa. E isso que é amor. Amar não é dar o que a outra pessoa espera ou quer.
mas é o que ela precisa para amadurecer no rumo daquele que é a personificação do amor de Deus, que é Jesus. Então, nesse ponto, Lacerda, erram as abordagens, geralmente de ordem mais secular, que dizem que a primeira coisa que você deve fazer em qualquer contexto é acolher. Acolhimento. Precisamos dar acolhimento. Acolha. Ou não, necessariamente. Nem sempre o acolhimento é o que a pessoa precisa. Vou pegar um caso bíblico, né? Deus vai lá, manda Jonas pregar em Nínive, ele não quer, vai parar no peixe, na barriga do peixe, o peixe cospe na praia, ele vai lá, acaba pregando, depois que ele prega, há um avivamento na cidade, tem um debate sobre isso, mas de qualquer maneira, no capítulo 4 de Jonas, ele sai da cidade, fica de olho lá para ver se algo de ruim acontece, e ele pede para Deus para morrer. Aí, quando Deus vai conversar com Jonas, Deus não acolhe Jonas. Deus simplesmente questiona Jonas, fala assim: faz o menor sentido, Jonas. Isso que você está pensando e está querendo? Eu não vejo palavras de acolhimento, eu vejo palavras de confronto. É como se Deus olhasse para Jonas e falasse assim, para citar o Rodrigo, meu irmão, você tá doido, você não tem noção do que você está pedindo, você é burro demais. Né? Então, Deus está confrontando Jonas ali, não está acolhendo. Sabe por quê? Porque ele não precisa de acolhimento naquele contexto. Ele precisa de confronto. E aí Deus usa de outras estratégias, faz uma árvore crescer. Aí, depois que a árvore cresce, cobre Jonas de sombra, Jonas percebe, a vida não é tão ruim assim não, é bom. Mas aí Deus faz lá a árvore secar. E aí o que Jonas faz? Eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. Mais uma vez, Deus vai lá e confronta Jonas. Fala, você tá doido, rapaz? Tem o menor sentido isso que você tá querendo. E olha por que isso é importante. Nem sempre o que nós sentimos faz sentido com a realidade de Deus. É Deus quem define o que é real. Os nossos sentimentos, eles existem, mas eles podem estar desconectados da realidade de Deus. E é por isso que nós precisamos ser confrontados para que enxerguemos as coisas como o Senhor. No caso de Jonas, ele precisava enxergar mais valor em gente do que em planta e conforto. E no seu caso, que ouve esse podcast? O que você precisa enxergar com os olhos de Deus? E para isso, Deus graciosamente confronta você, disciplina você, até que você ore como Davi. Foi-me bom eu ter passado pela provação para que aprendesse dos teus decretos. Um outro caso que me ocorreu enquanto você falava é um sobre o qual eu já escrevi, preciso botar agora isso em formato publicável, que é o encontro de Caim com Deus. Eu tenho uma abordagem no texto de Gênesis mostrando que o aconselhamento ele não tem por obrigação terminar bem conforme os nossos parâmetros, porque você não pode criticar o aconselhamento que Deus deu a Caim. Ele foi perfeito. E Caim falhou, né? Mas o ponto aqui nem é esse, né? É o fato de que quando Caim aparece visivelmente frustrado, o Senhor não o acolhe. Ele diz, por que você... né, agora eu vou citar aqui a Bíblia Revista e Corrompida, né? Por que você tá com essa cara amarrada? Vocês gostam, né? E Deus pergunta para Caim, vamos lá, lendo o texto de novo. Por que você tá com essa cara amarrada? E por que você tá com um bico de 2,5 metros? Se você tivesse feito tudo certo, você não tinha ganhado uma estrelinha? Você não foi aceito porque você, no caso de Caim, isso é quase literal, pisou no tomate, né? Então, não, meu querido. E o que você tem é um Jonas vindo chorar, um Caim vindo chorar de raiva e Deus falando assim, para parar. Você não tem direito de chorar não, rapaz. Se você tivesse feito certo, vá lá. Mas tu fez tudo errado. E aí a gente percebe que o Engole o choro. acolhimento... Engole o choro. Ele engole o choro. Foi um engole o choro. E não é sempre assim. Às vezes Deus nos acolhe. Eu acho que um dos momentos em que a gente
não compreende bem, porque quase tudo que se diz desse momento de Elias na caverna é maldito, separado, né? É dito de forma equivocada, é que Elias teve um momento de fraqueza e o Senhor o acolheu. Não é que Elias estava com depressão e foi tratado com sonoterapia e alimentação saudável. Não. Deus o fortaleceu para que ele pudesse ser confrontado. A mesma coisa aconteceu com Ezequiel. Deixa eu só Quase que comentar Deus isso aí. Olha dizendo: só. toma Ó, esse copo agora você de não aguenta, sustagem agora aqui você para não você aguenta não, apanhar, né? mas isso, agora você não aguenta não, mas come, dorme, amanhã a gente conversa. Exatamente. Amanhã a gente conversa. Agora você vai comer, vai dormir. A mesma coisa aconteceu com Ezequiel. Ezequiel tem uma visão, cai duro. Aí Deus fala assim: levante-se, ponha-se sobre teus pés, filho do homem. Aí Ezequiel se recompõe. Aí ele fala: pois não, passou, tô bem, tô bem. Aí Deus vem e pau, você vai sofrer, e Israel vai apanhar, e eu vou fazer a cara sua dura como diamante. E se fosse eu, já ia dizer para Deus assim: o Senhor me levantou só para me derrubar, foi? Porque a gente pensa que não só de acolhimento viverá o aconselhamento, tá? Não só de acolhimento viverá o conselheiro, Aham. né? E essa é uma coisa que a gente fala muito pouco, porque a pessoa que está em vias de ser disciplinada, ela geralmente vai ser disciplinada não por fraqueza, mas por dureza de coração, porque não se quebrantou, ou porque se quebrantou muito tarde e o pecado já gerou, como é que fala? Já gerou efeitos colaterais danosos demais para serem contidos de maneira mais discreta. Então, a disciplina tem inúmeros objetivos, mas quando ela quebranta, ela precisa ser acolhida. Mas acolhimento é ao quebrantado, como o texto de Tessalonicenses diz. E às vezes a gente desbalanceia isso, porque o que o mundo quer é uma abordagem compreensiva. Ah, eu te compreendo, eu te acolho, mas se você aceitar as explicações para o pecado, qualquer pecado é justificável do ponto de vista do pecador. Ah, mas também, veja lá, né, Deus, a mulher, pensando aqui em Davi e Batseba, a mulher me vai tomar banho com a janela aberta, me ajuda, né? Eu sou homem, eu sou fraco, não é como diria o reformador, né? A carne é fraca e a sem vergonhice é grande. O senhor me conhece, sabe que eu sou pó, né? É isso. Ai, ai. E uma coisa que eu Não é acho não? importante ainda sobre o aconselhamento fazer parte do antes, durante e depois, porque o anúncio de uma disciplina pública na igreja não é, como eu disse, para envergonhar a pessoa, porque é o pecado que faz isso, mas é uma atitude de aconselhamento público. Eu estou não apenas comunicando, eu estou aconselhando a igreja como lidar com o pecado do irmão e advertindo ela a não pecar, justificando-se através do pecado do irmão. E avisando também que caso as pessoas, ao invés de dobrarem os joelhos, esticarem a língua, elas também são passíveis de aconselhamento e disciplina. E é por isso que os comunicados, eles não são detalhistas. Os comunicados, eles se dão geralmente em termos de informação de qual pecado dos 10 mandamentos foi quebrado para a pessoa ser disciplinada. Porque não é necessário saber os detalhes. Afinal de contas, o comunicado da disciplina é para aconselhar a igreja, não saciar sua curiosidade, mas para convidá-la a orar. E para orar, você não precisa saber de tudo que aconteceu. Perfeito, perfeito. Aliás, falando nisso, quais são, na opinião de vocês, os erros mais comuns na administração da disciplina? E respondendo a isso, vocês já incluam aí no que vocês acham que o aconselhamento redentivo poderia contribuir para ou prevenir desses erros ou mitigar esses erros que são comuns. Pessoas
expõe. Acho que um desses erros já acabou de ser colocado, né? Que é ser explícito ou detalhista demais. Isso é um erro. Não deve fazer isso. Você deve indicar qual pecado biblicamente aconteceu, qual preceito bíblico foi quebrado e quais são as medidas que a igreja deve tomar. Mas e na sua opinião? Vamos lá, Rodrigão. Quais vocês acham, qual você acha que são os erros mais comuns e no que você acha que o aconselhamento redentivo ajuda alguém a lidar com isso no processo disciplinar? Eu quase começo a falar aqui com o microfone fechado. Ia dar bem certo, né? Ia ser talvez um caso de disciplina aqui no grupo do podcast. Ia ser Você ia disciplinado. parar no tribunal direto. Já sobe direto pro STF isso daí, rapaz. Eu acho que um erro comum e que muita gente das igrejas falam é tipo assim: eu só vejo as pessoas sendo disciplinadas por conta da quebra do sétimo mandamento. Eu disse: se você sabe de alguma coisa e isso vazar, você vai ser disciplinado, e não vai ser pela quebra do sétimo mandamento. Porque normalmente a igreja é instruída para que não fique falando sobre o caso. Quando é uma disciplina pública, não sempre, mas normalmente, tem pessoas da igreja que sabem da história. E às vezes, algumas dessas pessoas vão entrar no processo disciplinar também porque falaram mais do que deveria. E muita gente acha que isso não pode acontecer. Então, igrejas que têm a tradição correta, né, bíblica da disciplina, elas não vão disciplinar somente pela quebra do sétimo mandamento, elas vão disciplinar entendendo que aquela falha, né, quebrou algum dos mandamentos, e normalmente você não quebra somente um, né, você vai quebrar pelo menos 2 ou 3 por conta da situação que se deva passar, e a gente instrui normalmente as pessoas que estão envolvidas para que elas não cometam esse erro de estar falando das pessoas. Então, assim, para mim isso é uma coisa muito comum, essa má interpretação da membresia da igreja, achando que só aquele grupo de pecados, eu falei do sétimo, mas poderia ser algum outro, só aquele grupo de pecados é que as pessoas vão ser disciplinadas. Então, assim, muitas vezes as pessoas podem passar por processo disciplinar que não foi a igreja ela não foi exposta à igreja. Então, alguns desses as pessoas não vão saber. Eu gosto muito de uma frase que minha mãe uma vez me falou, que eu acho que se aplica à disciplina. E uma vez eu estava reclamando com ela, eu, na minha mais alta soberba, achei que podia perguntar à minha mãe quando é que minha irmã seria disciplinada, e ela olhou para minha cara assim com bastante desdém, e minha mãe é uma senhora de 1,50 m. Você é Mas isso, corajoso, hein, cara? Peitar cara, baixinha. Você é muito doido, Rodrigo, cara. Eu quero ver no que isso vai dar, porque começou errado. Né? Começou eu acho que o errado. pior não é você só ter a ousadia de perguntar uma besteira dessa à sua mãe ou ao seu pai. O pior é você perguntar à sua mãe ou ao seu pai quando ele é do interior, seja lá de qual estado do Brasil for, e ele é uma pessoa de estatura pequena. Você tem que ser terrivelmente estúpido para Nossa, fazer isso. doido, é doido. E ela disse assim: meu filho, Falto de entendimento. É. ela disse assim: meu filho, você não precisa ver sua irmã sendo disciplinada ou eu conversando com ela para você saber que eu a disciplino. E muitas vezes na igreja, as pessoas com faro disciplinar, a gente tem irmãos, membros de igreja, que a vida deles gira em torno de pessoas que podem ser disciplinadas ou não, e se o conselho ou pastor está atento ou não. E aí eu gosto de lembrar esses irmãos sobre isso. Né? É Porque o tem gente pessoal que do jornal cristão, né? O pessoal é do FBI o de Deus, né? O é, FBI eclesiástico, eu não né? sei de que birô eles fazem parte, mas eles acham que fazem parte de algum birô, né? Mas O tudo bem. virou de crédito É, evangélico. que desgraça. Mas enfim.
E aí, pensando um pouco a partir da segunda pergunta, a pergunta que você fez ao Luiz, você falou sobre a questão se somente as pessoas fora da igreja podem enxergar esse processo disciplinar errado. Eu acho que o próprio aconselhamento bíblico pode enxergar errado também. E aí, para mim, o aconselhamento redentivo, ele se torna diferente. O que é que eu quero falar de diferente? De ser diferenciado, na verdade, né? Ter essa diferenciação é a questão dele ser multiperspectivo e multidimensional. Eu acho que isso faz toda a diferença. E isso que eu Rapaz, tô falando, evocou os fundamentos do aconselhamento redentivo, hein? Muito bom. porque Não foi, moço? Cabra foi a, das profundezas, ó. porque isso para mim do aconselhamento redentivo, e muita gente acha que a gente quer, muitas pessoas acreditam que a gente está falando mal do aconselhamento bíblico, mas não é falando mal, é entendendo que o aconselhamento redentivo tem, esse é um dos fatores para mim que são determinantes que diferenciam o aconselhamento redentivo. Esse fator multiperspectiva e multidimensional, que é o que o Luiz falou de maneira mais prática, dizendo que em um aconselhamento você pode ter um olhar, no outro aconselhamento você pode ter um outro olhar, e num terceiro encontro você pode ter um olhar diferente e ser mais incisivo, digamos assim, é justamente esse fator. Você está enxergando a pessoa em cada novo encontro, e a partir desse olhar você vai ter a capacidade de decidir o que você vai fazer naquela sessão. Mesmo que você estude a pessoa, se programe antes, mas o que o Reverendo Vagilaldo chama de fazer a leitura do seu aconselhado é um fator determinante para você tomar a decisão em que caminho seguir naquele momento. Sim. O Reverendo Vadislau, inclusive, tem uma posição tanto quanto controversa com respeito à busca de restauração e fortalecimento do arrependido, que infelizmente vai para além do que a nossa conversa aqui exige, ou tem espaço para dar. Mas às vezes a gente mantém tempo demais o aconselhado ou o disciplinado sob disciplina, quando o que ele precisa é de acompanhamento pastoral, né? E não necessariamente de disciplina. A disciplina é a mão pesada sobre uma cerviz endurecida. Mas depois que Deus quebra, nós precisamos de mãos amigas para restaurar, para juntar os cacos, para fortalecer na caminhada cristã. E às vezes o disciplinado, ouvi isso de um disciplinado recentemente, que ele disse assim: agora que eu virei leproso, as pessoas não se aproximam mais de mim. E o objetivo da disciplina é justamente raspar as feridas, né? O disciplinado está em processo de banho, de limpeza. A sua doença não é mais transmissível. Ele a transmitia enquanto ele não era disciplinado. Agora ele faz parte daquele grupo seleto de cristãos aos quais Paulo, em 1 Coríntios, se dirige. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, né? Então, assim, o arrependimento coloca essa pessoa num outro grupo, no fim da fila do grupo em que nós estamos. Podemos estar algumas casas para frente, mas não estamos numa fila diferente da do arrependido. A disciplina busca trazer essa pessoa para a nossa fila, mas nós estamos na mesma fila. Podemos estar, às vezes, algumas casinhas para frente, podemos, por conta dos nossos pecados, parar em algumas casinhas para trás, mas estamos do mesmo lado. O arrependimento, ou como o reverendo Vadislau gosta de colocar, né, a fé arrependida, ela nos posiciona corretamente diante de Deus. E é para isso que serve a disciplina, para colocar esse trem de volta no trilho. Há um grande desafio nesse processo também de reconhecer isso e restaurar a pessoa, que a restauração ela acontece quando a pessoa ela está arrependida, mas a grande confusão
O que é arrependimento? Né? Eu me lembro das aulas de teologia sistemática lá no JMC. Eu me lembro do reverendo Heber Campos Júnior explicando os elementos do arrependimento. São 5 elementos, né? Integralidade, gratuidade, instrumentalidade, habitualidade e visibilidade. De maneira bem resumida, a integralidade envolve que a pessoa, ela não apenas diz que está arrependida, mas ela demonstra que está arrependida. Então a pessoa pode chegar e falar, não, eu estou arrependido. Pode chegar e falar no conselho, mas as expressões de arrependimento que nós temos nas escrituras são expressões integrais, envolve intelecto, mas envolve emoções, envolve práticas, né? A pessoa fala, não, eu estou arrependido aí, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas geralmente o arrependimento envolve um senso profundo da seriedade do seu pecado, lágrimas. Então a pessoa por inteiro precisa estar arrependida. Isso tem a ver com a integralidade. Agora, a gratuidade, ela precisa entender que o arrependimento depende da graça de Deus. Graciosamente, Deus nos conduz a arrepender e nos convida a arrepender. Porque santidade não é aquilo que eu faço para Deus, mas aquilo que Deus faz em mim comigo. Por isso que eu tenho imperativos para obedecer, mas nós temos uma graça para receber. Responsabilidade humana e soberania divina. Tudo pela graça. O arrependimento é gracioso. Responsabilidade minha, com certeza, presente de Deus. Agora, instrumentalidade significa que a pessoa deve usar dos instrumentos disponíveis para poder demonstrar esse arrependimento. Se roubava, não rouba mais. Se traía, não traia mais. Se é possível restaurar, restaure. É instrumental da parte da pessoa demonstrar que ela precisa usar desses meios para poder demonstrar arrependimento. A habitualidade significa que a pessoa precisa não apenas pontualmente estar arrependida, mas habitualmente. O arrependimento não é o início da vida cristã, é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Nós sempre estaremos nos arrependidos pelos nossos pecados, até chegar ao nosso aperfeiçoamento e glorificação. É por isso que o disciplinado ele precisa entender que o arrependimento ele não se dá apenas naquele momento, mas em toda a vida cristã. Aliás, é a ausência de arrependimento que nos leva à cegueira da manutenção do pecado. E por fim, o aspecto da visibilidade. Nós não fazemos as coisas para convencer as pessoas, mas fazemos as coisas, as boas obras, para demonstrar a graça que recebemos de Deus. Fazer as coisas ou demonstrar arrependimento, publicar arrependimento para ser visto, é como Jesus diz aos religiosos: vocês já receberam a glória de vocês. Você quer publicidade? Então toma publicidade, é só isso que você vai ter. Agora, publicar arrependimento visivelmente é uma maneira de expressar aquilo que Deus já fez em mim, no meu coração, que é invisível. Então, esses 5 elementos são interdependentes, ou seja, não pode ter um sem outro. Eles são correlacionados e devem ser vistos com maturidade para restaurar. E aí que significa que alguns momentos a igreja pode postergar demasiadamente ou cessar antecipadamente um processo disciplinar, porque não observou corretamente os elementos do arrependimento. Mas se a pessoa demonstrou arrependimento e foi possível verificar tudo isso, aí tem festa, porque houve arrependimento naquela casa. Amém, amém. Muito bom. Acho que com essa aula de teologia sistemática, nós já podemos caminhar para o nosso fim, senhores. Creio que conseguimos suficientemente abordar esse tema de modo que tenha ficado claro, ou pelo menos tenha introduzido você ao assunto para que você entenda que o aconselhamento redentivo tem muito a contribuir para que o processo de disciplina na igreja atinja os fins piedosos para o que foi criado.
Meus queridos, palavras finais para que a gente possa se despedir da nossa audiência. Vamos lá? Eu acredito que não há crescimento sem dor, não há santidade sem confronto e não há saúde sem correção. Quando a disciplina é corretamente aplicada e recebida, ela não apenas restaura o pecador, o que já é uma glória fantástica, mas ela promove o correto crescimento da igreja, porque ela protege o corpo contra o escândalo, promove a unidade e a santidade, ensina reverência e responsabilidade, restaura os caídos e encoraja os fracos, mas também treina os olhos do povo para exercer misericórdia, para enxergar os nossos irmãos como Deus os enxerga. É por isso que igrejas que fogem da disciplina colhem membros feridos, líderes imaturos e uma doutrina diluída. Mas igrejas que abraçam a disciplina colhem frutos de arrependimento, maturidade e vida. E nesse cenário, o aconselhamento ele não é apenas pontual, mas é essencial. Que Deus nos abençoe, nos conduza ao arrependimento e nos leve graciosamente à restauração. Irmãos, se vocês estão passando por algum desafio e você tem essa dúvida se isso é passível de disciplina ou coisa do tipo, não deixe de procurar a sua liderança. Procure seu pastor, converse com ele, abra o seu coração e lembre-se do seguinte: a liderança da sua igreja, ela é para ser instrumento de bênção na sua vida. E como o reverendo Luiz acabou de falar, ser instrumento de bênção muitas vezes vai doer, porque você está sendo reeducado nos caminhos do Senhor. E essa reeducação, ela precisa passar por esse tipo de acontecimento. A gente sabe que não é o que a gente muitas vezes queria, você poderia estar aprendendo de uma outra maneira, se o processo tivesse sido corrigido lá no começo, mas às vezes vai ser o melhor para esse momento. Então, se você tem tido esse tipo de desafio, não se autodisciplina. Isso não é bíblico e o Senhor nos deu as lideranças da nossa igreja. Se você tem passado por esse processo e não tem encontrado entendimento perante o Senhor, ore por isso, meu irmão. Peça para que o Espírito Santo traga clareza a esse processo, se a liderança da sua igreja tem tratado isso da maneira mais bíblica possível. E se você ainda assim tem dúvida, não deixe de perguntar à sua liderança, aos seus pastores, a conversar com eles, para que você tenha o melhor entendimento possível disso aí. Porque isso vai guardar o seu coração e vai guardar o coração da sua família também, para que vocês não estejam nem se expondo e nem expondo a sua igreja. Deus abençoe, irmãos, e até o próximo episódio. Meus queridos, não entendam a disciplina como somente um remédio amargo para um problema terrível, mas como uma forma de Deus demonstrar seu amor para com o seu povo. O problema está no povo que é pecador e rebelde, e não no amor firme do Senhor Deus. Lembrem-se das palavras do escritor aos Hebreus: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. E essa é uma coisa, acrescento, né? Essa é uma coisa interessante a se destacar, porque em nosso tempo, qualquer criança que é reprovada desmaia, porque espera somente ou like ou comentários. Mas não, o Senhor, diz o verso 6 de Hebreus 12, corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E termina dizendo que é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ser filho de Deus é ser corrigido por ele. E no momento não parece muito bom mesmo, não. Então, como se diz por aí, disciplina faz bem, ela não é boa.
Ela não é prazerosa, ela não é gostosa. Ela é boa só se observada do ângulo divino, da perspectiva divina, da teorreferência. Disciplina é boa porque presta-se aos fins determinados pelo Deus bom, e que assim a gente a receba como ela é e não como a gente a percebe. Tá bom? Temos anúncios, meu caro Rodrigo, para fazer ou não? Eu acho que a gente pode lembrar de anunciar a escola de conselheiros. A gente está no meio de uma turma, né, mas isso não impede você de saber da escola de conselheiros do seminário JMC. Se você tem alguma dúvida, você pode nos mandar mensagem, pode deixar aqui no YouTube, pode mandar mensagem para a gente lá no Instagram, a gente vai tirar qualquer dúvida a respeito desse curso. Nós temos também outros 2 cursos que normalmente a gente deixa o link aqui embaixo no corpo do texto, né? A gente tem alguns links que a gente deixa tanto do podcast quanto dos cursos que a gente oferece, o curso do coração, o curso de antropologia, e você pode estar também mandando mensagem se você quer tirar alguma dúvida com a gente ou qualquer outra coisa, fique à vontade para nos mandar mensagem e nos perguntar sobre qualquer um desses cursos ou até mesmo a escola de conselheiros, tá bom? É isso. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus e até. Um grande abraço, meus irmãos, e até a próxima.